Amém? Tenha a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o livro de Apocalipse. E nós temos associado o livro de Apocalipse com os textos antigos. Em Isaías 46, o versículo 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Você pode repetir comigo? Que anuncia o fim desde o princípio. Em Isaías 46, 9 e 10, aqui se fala de Deus e também dos anúncios de Deus, que o fim ele anunciou no começo. Então, se nós queremos entender o fim, primeiro nós temos que entender o começo das coisas. Por isso que há 2 anos atrás nós começamos em Gênesis, falando sobre a primeira criação, sobre a segunda criação, o primeiro e o segundo dilúvio, a questão de Deus, quem é Deus, os anjos, o homem como alma vivente. Nós falamos muito do princípio, e essas coisas são importantes para que a gente possa entender o fim, que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, desde o princípio, desde o livro de Gênesis, Deus está anunciando o fim. E como vai ser o fim? Ok? Então nós estamos começando hoje uma pequena introdução sobre o livro de Apocalipse, mas nós estamos associando o livro de Apocalipse com toda a Bíblia. Nas próximas mensagens nós vamos ver no livro de Mateus as 7 parábolas que estão associadas com as 7 igrejas. E hoje nós vamos fazer uma introdução, e é importante você entender isso. Nós temos que associar o fim com o começo. Eu só vou entender o fim quando eu entender o começo. E nós vimos muitas coisas nesses 2 anos falando sobre o começo, sobre Deus, os céus, o seu trono, quem é Deus, como ele se manifesta, os anjos, a terra, o homem, a queda do homem e a salvação do homem. E tudo isso é muito importante. Ainda em João 14, 12, Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Propósito de Jesus nos evangelhos: Jesus, ele se fez carne, ele morreu no nosso lugar, e ele ressuscitou ao 3º dia, e ele foi assunto aos céus. Então, quando nós vemos os 4 evangelhos, é isso que se fala de Jesus. Jesus é Deus se fazendo homem, Deus se fazendo homem, o Jesus. E é muito importante nós entendermos isso, porque a palavra diz que o Espírito que não confessa que Deus se fez carne, não procede de Deus. Então todo Espírito de Deus, todo aquele que nasceu de Deus, que está em Deus, ele vai confessar que Jesus é Deus, que Jesus é Deus que se fez homem. Então nós vemos no Evangelho, nos 4 Evangelhos, primeiro Jesus, o Deus que se fez homem, e nós temos que encontrar em Jesus o Cristo. Isso só se encontra por revelação. Isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus que te revelou. Então a importância de Jesus, o homem, o Filho do homem, e o Cristo, o ungido, aquele que venceu a morte. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que os 4 evangelhos anunciam: a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E nós só vamos encontrar
A plena revelação de Jesus Cristo é em Apocalipse. Só que o que nós ouvimos de Apocalipse, que as pessoas têm medo de Apocalipse. Até esses dias eu ouvi um termo muito engraçado, a pessoa dizendo assim: não, eu nunca li o texto de Apocalipse, eu nunca preguei o texto de Apocalipse, porque tem a maldição de Apocalipse. Porque se uma vírgula for mudada, se eu mudar um texto, se eu mudar uma vírgula, tem uma maldição. Mas isso aí não é, essa maldição não é só para o livro de Apocalipse, é para toda a palavra. Se você mudar qualquer coisa em Gênesis, nos Evangelhos, em qualquer coisa que você mudar a palavra de Deus, tem problemas, tem consequências. Mas as pessoas têm um medo de Apocalipse. E Apocalipse, a primeira coisa que você precisa entender para ler é que Apocalipse não fala do fim. Eu vou repetir. Apocalipse não fala do fim. Apocalipse fala de Jesus. É em Apocalipse que nós temos a plena revelação de Jesus Cristo. Então tira essa ideia e eu vou depois te mostrar. Eu vou te provar biblicamente. Até mesmo porque o livro de Apocalipse significa revelação. Quem é que gosta de revelação? Quem é que gosta de profecia? Todo mundo, né? Agora, como é que pode um povo que gosta de revelação, um povo que gosta de profecia, ter medo de Apocalipse? Apocalipse não é a revelação do fim, é a revelação de Jesus Cristo em sua plenitude. E você está pronto para conhecer Jesus em sua plenitude? Porque conhecer Jesus Cristo nos 4 evangelhos é muito raso. A maioria só conhece Jesus, nem conhece Cristo. Mas você já conhece o Jesus, o Cristo, e nós vamos conhecer a revelação plena de Jesus Cristo que está em Apocalipse. Em Salmos, antes de entrarmos no primeiro capítulo de Apocalipse, eu quero ler Salmos 19:99, diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Diga: eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Você vai crescer muito espiritualmente. Eu vou repetir, alguns já entenderam. Você vai crescer muito espiritualmente. Os céus estão abertos sobre a sua cabeça e os seus olhos vão ver coisas que você nunca viu. Os seus ouvidos vão ouvir coisas que nunca ouviram. Não é uma mensagem humana. Não é a letra, é a palavra. E a palavra é o Logos, é a palavra, é o Verbo, é Jesus. Então os seus olhos vão ver e os seus ouvidos vão ouvir. Tome essa palavra para você. Porque se essa palavra não se cumpre em nós, não é discipulado. Não é o Evangelho de Cristo, não é discipulado. Nós aqui tenho mais entendimento. O meu desejo é que você tenha mais entendimento do que eu. Um pai, ele precisa desejar, ensinar, doutrinar e levar os seus filhos a terem mais entendimento e a terem mais sucesso. Só que, sabe qual é o problema? É que a maioria não tem coração de pai. Porque só alguém que tem um coração de pai vai querer realmente ver pessoas que sabem mais do que ele e que vão além do que ele. Só quem tem um coração de pai, só quem tem um coração de pastor é que vai querer ver o seu sucesso. E são poucas as pessoas que têm isso. Mas começa com você, diga: começa comigo.
você precisa ter esse coração de respeitar, de honrar, de ser discipulado, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então você precisa ter esse coração de respeito, de honra, de discipulado e meditar, porque os teus testemunhos são a minha meditação, para que você possa ter mais entendimento e mais sucesso. Eu sei que eu tenho sucesso quando você vai além do que eu fui. E aqui não estou falando de ser pastor, eu estou falando de cumprir o seu propósito nessa terra, seja na casa do Pai e principalmente para essa geração, fora da igreja, das quatro paredes. Aqui é ensino, aqui é treinamento, para que lá fora, quando você for enviado, quando você estiver lá fora, você tenha sucesso, tenha êxito. Então, esse é um texto que marca o meu coração como discípulo e como discipulador. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Eu respeito, eu me submeto, eu honro, e eu medito na sua palavra, no seu testemunho, e é isso que me faz ter mais entendimento do que todos os meus mestres. Todos os meus mestres. Diga, eu vou ter mais entendimento, mais sucesso, e eu vou muito além do que os meus mestres. Agora vamos entrar em Apocalipse capítulo 1. Tempo atrás, já muito tempo atrás, eu ouvi uma pessoa e ela falava algo muito estranho, muito interessante, ao mesmo tempo muito estranho. E ela dizia assim: não, olha, é que quando eu estou em casa sozinho, eu fico treinando como se fosse um cego. Sim, do nada, de repente, sem mais sem menos, a pessoa começa a contar essa história para mim. Eu não sei porque contou, e nem depois não sei porque, parece que não sei porquê, e também não, parece que não concluiu, não sei, mas pareceu muito estranho. Mas ela começou a falar assim: não, de repente eu estou em casa sozinho, quando eu estou sozinha, eu começo a treinar. Se eu ficar cego, e aí eu começo a me comportar como um cego, eu vou tateando, procurando as coisas como se fosse um cego. E tem muitas pessoas que estão cegas, e tem muitas pessoas que estão sendo treinadas para continuarem cegas, e tem pessoas que até têm um pouco de visão, mas dizem: quando eu perder a visão, eu preciso estar treinado, eu preciso saber onde as coisas estão, e estão vivendo como cegos, se preparando para serem cegos. Mas Deus quer abrir a tua visão. Você precisa começar a treinar e a viver como uma pessoa que tem visão e que tem discernimento das coisas. Você, como profeta, deve gostar e amar e desejar viver no futuro. Porque o profeta, ele vê o futuro, e o desejo dele é ir viver no futuro que ele viu. Então toda a revelação que nós vamos ter é para que os nossos olhos sejam abertos ainda mais, os ouvidos, os olhos sejam abertos ainda mais, e a gente deseje viver nesse futuro que o Senhor está revelando. Não podemos nos acomodar, não podemos ter medo, e não podemos ser treinados para sermos cegos, porque quem é cego guia outro cego, e os dois cairão em um abismo. Agora você tem visão, você tem que olhar para frente e começar a guiar os outros. Vamos começar o livro de Apocalipse, capítulo 1. Começa a revelação, diga revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira palavra, o primeiro versículo, já traz uma ideia muito importante: revelação de Jesus Cristo. Então, e os 4 evangelhos? Os 4 evangelhos eram para você começar a conhecer. Mas nós temos que prosseguir em conhecer. Mas em nenhum momento lá você vê nos 4 evangelhos falando sobre a revelação de Jesus Cristo. Nós vimos Pedro tendo a revelação. Nós vemos algumas pessoas tendo a revelação, mas aqui o propósito do livro é a revelação de Jesus Cristo, ou seja,
revelar, mostrar Jesus Cristo de forma plena. Isso é bom ou é ruim? Ótimo, né? Ótimo. Por que as pessoas têm medo de conhecerem Jesus? Por que as pessoas fogem e se escondem atrás de uma árvore quando Jesus chama? Quando Jesus se revela? Por que elas têm medo e elas fogem e se escondem? Por causa do pecado. Você tem pecado? Claro, né? Qual é a diferença nossa? É que quem é santo se santifica mais e mais. Então nós nos arrependemos, nós nos convertemos e o Senhor nos cura. Então o texto começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é a revelação de Jesus Cristo dado por quem? Por Deus. Não é qualquer pessoa que está revelando Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo, é a revelação plena de Jesus Cristo, e é a revelação que o Pai dá. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. É muito importante você entender isso. Revelação de Jesus Cristo e testemunho de Jesus Cristo. Amém? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, porque tanto trabalho da religiosidade para que a gente não leia o livro de Apocalipse? Porque o inimigo coloca tanto medo? Porque quem ler e os que ouvirem essas palavras e guardarem no seu coração serão bem-aventurados. Então aqui nós já começamos a ter o quê? A recompensa daqueles que leem e ouvem essas palavras. Você está lendo? Está com a Bíblia aberta? Você está ouvindo? Você está guardando no seu coração? Então diga: eu sou um bem-aventurado. E você sabe, bem-aventurado é uma pessoa feliz, bem-sucedida, próspera em tudo. Só de você ler e ouvir essas palavras e guardar no seu coração, você se torna um bem-aventurado. Eu vou te falar uma coisa, posso? Tem certeza? Você não vai se escandalizar, não? Você sabe, né? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e os pastores americanos não passam 5 minutos por dia com a palavra de Deus. Eu vou repetir: nos Estados Unidos, não é no Brasil, nos Estados Unidos, primeiro mundo, ok? Então, quando a gente fala de Estados Unidos e fala dos pastores, e eles são muito bons em pesquisas, em estatísticas, eles fizeram pesquisas e chegaram à conclusão que os pastores nos Estados Unidos não passam 5 minutos por dia com a palavra. Agora, se nos Estados Unidos os pastores não passam 5 minutos com a palavra de Deus, imagina no Brasil. A maioria está naquela unção poderosa do papagaio. Então, quando nós fomos caminhando aqui no texto, e você vai recebendo revelação, e conforme você vai lendo, você vai ouvindo e guardando no seu coração, você vai se tornando bem-aventurado. Eu vou te dizer que se você conversar com qualquer pessoa, o que você conversar para eles é mistério, é revelação. Eles vão te perguntar: mas onde você aprendeu tudo isso? De onde vem esse poder e essa autoridade? Diga: dos céus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4: João,
As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse versículo aqui é muito importante, porque nele resume muita coisa. Primeira coisa que nós vamos ver no livro de Apocalipse, nós vamos ver a revelação e o testemunho de Jesus Cristo. Então nós podemos dividir o livro de Apocalipse em algumas partes. A primeira parte é a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Aí vamos para a segunda, a terceira e a quarta parte, porque está nesse versículo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então qual é a primeira parte do livro de Apocalipse? Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Então diga comigo, a primeira parte do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Agora, a segunda, a terceira e a quarta está nesse versículo que diz: aquele que é. Diga, aquele que é. Está falando das coisas que estão acontecendo agora. As coisas que estão acontecendo agora. E aquele que era, está falando das coisas que já aconteceram. E que há de vir. Então vamos, diga comigo, aquele que é, e que era, e que há de vir. Então está falando de 3 tempos. Quando nós vamos ler todo o livro de Apocalipse, e vamos ligar eles com muitos outros textos, com as parábolas, com muitos outros textos, e você vai ver, primeira coisa, a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. A segunda coisa, o que está acontecendo na hora, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Revelação, o que é, o que era e o que há de ser. As últimas instruções e a oração de João. Em 5 partes nós podemos dividir o livro de Apocalipse. Ok? E nós vamos vendo, nós não vamos separar tudo e ver uma coisa, separar tudo e ver outra. Não, nós vamos ver tudo junto. Mas tem hora que eu vou falar, aqui é a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Aqui é o que é o agora. Aqui é o que era, e aqui o que há de vir. E aqui eu vou falar uma coisa, não sei se você vai entender, mas eu acho que é importante falar agora. Quantos já ouviram falar do Espírito Eterno? O Espírito do Eterno. Quantos já ouviram ouvir esse termo? Você já leu na Bíblia esse termo? Porque nós sabemos que Deus, que a eternidade está em Deus. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Para Deus, tudo isso já aconteceu. Agora, para nós que estamos no tempo o passado, o presente e o futuro. Então, como é que essas coisas se comunicam? Como é que essas coisas interagem? Porque se o nosso Deus ele é eterno, tudo tem que ser no nível eterno. Deus criou as coisas para serem eternas. E o que acontece? Nós não estamos na eternidade, nós estamos no tempo. Por exemplo, o sacrifício de Jesus Cristo, o que aconteceu? Foi o quê? Primeiro na eternidade e depois no tempo. E as pessoas que estavam antes de Jesus ser morto e ressuscitar, eles foram salvos? Como é que eles foram salvos? Porque tudo que está no tempo, ele tem que ser jogado para a eternidade, ele tem que ser colocado na eternidade, porque Deus é eterno. Ele era,
Ele é e ele há de ser. Nós estamos vendo o presente, o passado e o futuro. Então, para que as coisas possam se tornar em Deus e eternas, e o sacrifício de Cristo possa valer para aqueles que foram antes, para aquele momento e para depois, algo muito importante precisa acontecer. Pergunta o que, pastor? O sacrifício precisa ser colocado na eternidade. Por isso que o Espírito Santo, o que é o Espírito do Eterno? É o Espírito Santo em uma outra função. Nós estamos acostumados com a função do Espírito Santo o quê? O Espírito Santo convence do pecado, não é isso? Ele nos convence do pecado, ele nos faz lembrar o ensino de Jesus e ele nos guia. Mas o Espírito Santo, ele também se apresenta como o Espírito Eterno, que pega as coisas que são do tempo, que estão dentro do nosso tempo e colocam na eternidade. Ou seja, o Espírito do Eterno foi ele que na ressurreição de Jesus Cristo pegou o sacrifício e colocou na eternidade, e quando entra na eternidade, era e será. Por isso que ele vale para todos. Ele foi tirado daquele tempo e foi colocado pelo Espírito da eternidade na eternidade, para que todos possam ser salvos. Os que estavam antes e os que estão depois. Ok? Mas só para começar a abrir, só para começar a entender algumas coisas. Vamos continuar a leitura. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Ó a revelação de Jesus Cristo, ó a revelação da testemunha. A fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos vossos pecados. Amém? Por que Deus teve que se fazer carne? Porque o pecado por um homem entrou e a salvação tinha que entrar por um homem. E o que acontece? Quando Adão pecou, não diz que o diabo tomou os reinos. O diabo não roubou, o diabo não tomou, o diabo recebeu os reinos. Nós sabemos que na terra tem 4 reinos, não é isso? O reino marinho. Quais são os outros reinos? Cadê os professores de biologia aí? Cadê os alunos? Marinho. Qual? Vegetal, animal e o mineral. São os 4 reinos. Deus deu 3 para o homem: o marinho, o vegetal e o animal. Agora, o mineral Deus não deu para o homem. Os minérios, como o ouro e a prata, Deus não deu para o homem. Mas quando o homem pecou, os 3 reinos ele teve que entregar a Satanás. Quando Jesus vem, o segundo, último Adão, o que Satanás propõe? Se prostrado me adorar, todos esses reinos eu te darei. Os 3 reinos. E aqui há uma questão muito séria. Pergunta qual, pastor? Ou nós podemos querer receber o reino por intermédio de Satanás e pela concupiscência dos olhos, ou nós podemos receber o reino por intermédio de Jesus Cristo, do Deus Pai, por intermédio da morte. Se nós nos prostrarmos e adorarmos Satanás, porque os nossos olhos viram o reino, e a concupiscência dos olhos leva ao pecado, e nós vamos querer o quê? O reino, os reinos dessa terra, adorando Satanás. Foi o que ele propôs para Jesus Cristo. Se prostrado me adorar, eu te dou os reinos da terra. Eu te dou esses 3 reinos. E ele mostrou os reinos dessa terra e disse: se prostrado me adorar, e eu te dou. Cuidado com os olhos. Cuidado
com a concupiscência dos olhos. Muitas pessoas podem até receber os reinos dessa terra, adorando Satanás, pela concupiscência dos olhos. Mas Jesus, ele preferiu receber os reinos morrendo para si. Não com a concupiscência dos olhos, não com a vaidade, com o orgulho, com a soberba, com a ganância, com o pecado, com a concupiscência dos olhos. Ele preferiu tomar posse do reino, dos reinos, pela obediência, morrendo para si e obedecendo o Pai. Então Jesus, ele recupera os outros 3 reinos e volta a ter os 4. E isso só seria possível se Jesus se fizesse homem. Por quê? Porque quando uma pessoa peca, e o salário do pecado é o quê? É a morte. Se torna escravo, e o salário é a morte. Quando ele peca, ele se torna escravo. E aí o que acontece? Existe uma lei muito importante, que é a lei do remidor. Quando alguém se torna escravo, como Adão, e a sua descendência se tornou escravo de Satanás, e teve que entregar os reinos dessa terra, quando ele se torna escravo, e ele vai morrer, a palavra fala sobre uma lei, a lei do remidor. O apóstolo fala muito bem dessa lei no livro da restituição. Ou seja, quando um irmão ou um parente de sangue, que está muito próspero, que prosperou muito na vida, ele pode comprar aqueles escravos. Ou seja, aquela pessoa comete um pecado, uma dívida muito grande, e ele, para pagar aquela dívida, ele tem que entregar os filhos. Ele tem que, se a dívida não cobrir, vai ter que entregar os filhos, vai ter que entregar os bens, e até mesmo ele se tornar escravo por último. Foi isso que aconteceu com o homem pecou e se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado, e o salário é a morte. Só que com a lei do remidor, se um irmão, se um parente, se alguém de sangue, muito rico, vier e pagar a dívida, aquelas pessoas se tornam livres. E tem um detalhe: aquela pessoa que tomou os filhos como escravos, que tomou os bens, que tomou os filhos, e que tomou aquela pessoa como escravo, ela não tem escolha se entrega ou não. Se o remidor, se o parente remidor vier e pagar a dívida, aquele senhor tem que devolver aqueles escravos. E é exatamente isso que acontece na história de Boaz com Ruth, e é exatamente isso que acontece com Jesus e nós. Nós pecamos, entregamos os reinos para Satanás, nos tornamos escravos e o salário é a morte. Mas Jesus teve que se fazer irmão, teve que se fazer carne e sangue. Porque só um irmão, só um parente de sangue poderia vir e pagar o preço e nos resgatar da escravidão e da morte. É isso que aconteceu com Jesus se fazendo carne e sangue. É isso que acontece. É a lei do remidor. Satanás não tinha escolha a não ser devolver e nos libertar, por causa de uma lei, por causa da lei do remidor. Diga: eu sou livre. Jesus nos comprou. Jesus comprou de novo a terra. Nós vamos ver isso nos textos. Jesus nos resgatou com a lei do remidor. Ele nos tirou da escravidão e nos tirou da morte. Por isso que Jesus teve que se fazer homem, e a palavra diz que se um espírito não reconhecer e não confessar que Deus se fez homem, que Jesus é Deus, esse espírito não procede de Deus. Porque esta é uma lei, e foi isso que Jesus fez. Por isso que ele teve que se fazer homem. E é isso que o Evangelho está mostrando. Só que vamos muito além. Vamos continuar o texto. Está em qual versículo? 6. Obrigado. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Aqui nós vemos um trecho em que Jesus, ele dá a revelação para João, e João, ele vai dizer, João, as 7 igrejas da Ásia, ou seja, ele está fazendo uma apresentação, uma introdução para mandar as cartas para 7 igrejas, que a gente vai ver mais para frente. Versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, assim, amém. Diga, ele virá. Eis que vem com as nuvens, diga, ele virá. Nas nuvens, e todo olho verá. Outra coisa importante, nós sabemos que Jesus, ele veio, se fez homem, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E aqui nós estamos vendo a revelação plena. E tanto nos evangelhos como aqui nós vamos ver, porque Jesus vai voltar 2 vezes. A primeira vez, o olho não vai ver. Ele vai vir como um ladrão. E ninguém vai ver. Vai ver. Ele vai vir como um ladrão, e ele vai pegar as coisas mais preciosas, e vai pegar essas coisas e vai levar para Deus. São o que? Os vencedores. É a primícia da colheita. Isso ninguém vai ver. E ele mesmo diz que ele virá como um ladrão, e que ninguém vai ver. Mas ele vai vir como um ladrão, e o ladrão, ele pega o quê? As coisas importantes, preciosas. Ele vai pegar os crentes vencedores, ele vai pegar a primícia, ele vai pegar os frutos mais importantes, mais maduros, e ele vai levar para o Pai. Essa é a segunda vinda de Jesus. Mas aí vai ter a terceira, porque depois de 7 anos ele vai vir sobre as nuvens, e aí diz que todo olho verá. O problema das doutrinas que nós vemos é que é sempre metade, é sempre incompleto, eles não conseguem montar o quebra-cabeça. Ele sempre diz, não, ninguém vai ver. Não, todo olho vai ver. Não, é as duas, está as duas na Bíblia, é só juntar as duas. É só montar o quebra-cabeça. Então Jesus veio primeiro, morreu no nosso lugar e foi assunto aos céus. Diz que quando acabar as semanas de Daniel, quando a semana de Daniel, a última semana de Daniel começar a contar, ele veio como um ladrão e ele pega as primícias, os vencedores, e leva para Deus, para o Pai. Depois de 7 anos ele vem e todo olho verá. Então tudo isso está na Bíblia, é só colocar em ordem, é só entender os textos e montar. Então Jesus, ele vai vir 3 vezes, antes de estabelecer o reino milenário e depois a eternidade. Então ele veio, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ele vai vir a segunda e ninguém vai ver. Ele vai pegar a primícia, os vencedores, e vai levar para o Pai. E depois ele vai vir com todos os anjos, os vencedores, e ele vai vir sobre as nuvens, e todo olho verá. 3 vezes. Ele vem 3 vezes, não é 2, é 3 vezes. Vocês estão entendendo? 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. De novo se repetindo isso. Eu sou. A revelação de Deus é, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. A paciência de Jesus Cristo estava na ilha de Pátimo por causa das palavras de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha esse versículo que importante. Eu, João, que também sou vosso irmão. Quando eu falo que a maior coisa é irmão, não é apóstolo, porque um apóstolo, ele está dizendo o seu irmão. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, diga companheiro na aflição e no reino. Nós sabemos que nós podemos ver o reino e entrar no reino. E como é que se entra no reino?
Primeiro tem que ser irmão e companheiro nas aflições. Sem aflições ninguém entra no reino. Ninguém entra no reino sem aflições. Porque a palavra diz: convém entrar no reino por muitas aflições. Não é para procurar aflição, mas as aflições é que nos faz entrar no reino. O crente que quer viver um mar de rosas não entra no reino. Não entra no reino. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar para a tribulação, para a grande aflição, para a grande tribulação, na mão do anticristo. Ok? Então, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele está numa ilha, ele está preso, porque ele é irmão, companheiro na aflição e o reino. Paciência de Jesus Cristo e testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Diga: o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia que tem dia e que tem noite. O dia do Senhor é um dia transparente. É um dia de revelação. Ele não estava de frente para Jesus. E ele teve que se virar. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Uma voz atrás de mim como de trombeta. A voz de Deus, como nós já tínhamos falado há um bom tempo atrás, a voz de Deus é como trovão. A voz de Jesus Cristo é como muitas águas e trombeta. Ok? 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então ele ouve uma voz atrás dele, e a voz de Jesus é como de muitas águas, de trombeta. Ele vira e está falando para ele escrever uma carta para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia. O que são as 7 igrejas da Ásia? É uma mesma igreja, e está falando do tempo da igreja na terra. Ok? A gente vai ver isso mais para frente, nas próximas mensagens agora. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que são os castiçais? Diga: a igreja. E virei-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ou seja, quando ele se vira, e ele se vira por causa de uma voz, e ele vê 7 castiçais, 7 igrejas. No meio das 7 igrejas, ele está vendo Jesus. Ou seja, da mesma forma que no jardim, a árvore da vida estava no centro, Jesus está no centro das 7 igrejas. Jesus é o centro das 7 igrejas. O que tem que estar no centro das igrejas é Jesus Cristo. Ah, mas pode fazer noite da pizza, noite do cachorro quente, pode fazer louvorzão, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode. O problema é a gente tirar Jesus do centro. E as pessoas não virem à igreja por causa de Jesus, mas virem para comer uma pizza, para comer cachorro quente, para conhecer as pessoas, para arrumar namorado. Então essas coisas não são erradas. O problema é quando a gente tira Jesus do centro e coloca essas coisas no centro, e as pessoas vêm para a igreja por causa dessas coisas e não por causa de Jesus. Os 7 castiçais, 7 igrejas, que representa uma igreja e 7 templos, e Jesus no meio. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se
tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ou seja, trombeta e águas. Jesus. Trovão, Deus Pai. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 7 estrelas, está falando das 7 mensagens, né? Se fala muito, 7 estrelas, 7 pastores, não, mas é os 7 mensageiros, a gente vai explicar mais para frente. E da sua boca saía a espada. Aonde Jesus arrumou essa espada para sair da boca dele? Ele arrumou essa espada lá no jardim do Éden. Quando o homem pecou e teve que sair do jardim, ficava uma espada de fogo. Quando Jesus venceu a morte, ele entra no jardim, ele passa pela espada e ele entra no jardim. Então essa é a espada que está lá no começo. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Preste atenção que nesse primeiro capítulo está o tempo todo falando o princípio e o fim, o princípio e o fim, Gênesis, Apocalipse, o princípio e o fim. E aqui está falando que ele venceu a morte, estava morto, mas viveu, e que ele tem as chaves da morte e do inferno. Diga: as chaves da morte e do inferno. Só vou falar, não vou explicar, mas a morte e o inferno é um lugar e também é um estado espiritual. Ok? Então a pessoa pode estar viva, ter nome de vivo, mas estar morto. Porque a morte é um lugar físico, mas também é uma dimensão espiritual. A pessoa pode ir para o inferno ou também estar vivendo o inferno. Só estou trazendo ideias, depois a gente vai amarrando tudo, tá, gente? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Diga: são os anjos. Agora, anjo, você sabe que é espírito, não é? Agora, quando se vê em Hebreus falando sobre os anjos, diz que eles são espíritos, que eles são de fogo, ministradores, espíritos ministradores, mensageiros. Então aqui está falando do quê? De pessoas, está falando de 7 igrejas, está falando de pessoas que são mensageiros. Não é só o pastor, é a mensagem. Ok? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, não são anjos celestiais, não são espíritos. Aqui está falando de anjo no sentido da função, de mensageiro. Todas as pessoas que estão na igreja, que são mensageiros, que levam a mensagem e o testemunho de Jesus Cristo, são o quê? Anjos, mensageiros. Igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. E basta você entender os símbolos. E a própria Bíblia ensina os símbolos e explica os símbolos. Então o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre o que é, era e há de ser. Ele vai fazer as considerações finais e a oração de João final. E aqui nós estamos começando a ver os símbolos. E nós estamos vendo que os candelabros, os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia, que na verdade é uma igreja só e 7 templos. Está falando dos anjos da igreja, que são os mensageiros da igreja. Se coloque de pé. Diga: eu tenho mais entendimento